VB Gás, uma referência em instalação e manutenção de aparelhos a gás. Especialistas em caldeiras de condensação com mais de 23 anos de experiência comprovada na área. VB Gás, à sua espera em Vitoriço Recene. Portanto, Tirmane Sanches Ruivo, nasci a 23 de maio de 1966, em Alcaíns, perto de Castelo Branco. E a minha data de saída de Portugal, provavelmente, portanto, é em novembro de 1971, isso é de certeza. Agora, o dia exato tem muito a ver com o facto de eu ter, nessa altura, 5 anos. Uma grande parte do meu percurso foi simplesmente ser português, porque quando eu relembro os primeiros anos de atividade, porque a primeira coisa é sempre os estudos, a escola, mas eu sempre tive uma participação associativa, sempre. Começou, obviamente, na Associação dos Portugueses de Carrière-sur-Seine, animávamos, inclusive, a missa em português nos domingos, mas isso para dizer que fiz estudos de Direito Internacional, tive sempre essa preocupação de, não só a pesquisa do diploma, mas essa experiência, sobretudo ligada à parte internacional. Mas quando eu agora tento resumir, vejo que houve sempre uma parte portuguesa e lusófona muito importante, realmente muito importante. Já no Liceu Internacional de Saint-Germain-en-Laye, onde eu estava na secção portuguesa, tínhamos começado a trabalhar uma associação dos alunos da secção portuguesa. Quando fui para a Universidade de Nanterre, participei também na criação de uma associação e uma das primeiras atividades foi a divulgação também dessa parte portuguesa, e o que levou muito naturalmente à criação da Associação Cap Magellan, 24 de novembro de 1991, e estamos agora a festejar os 20 anos dessa importante associação, mas importante sobretudo pelo facto de estar sempre a mexer com muitas coisas. E, portanto, o percurso é, obviamente, a questão dos estudos, porque é fundamental, e de resto é uma parte do nosso contrato, foi uma parte do que os nossos pais nos pediram e uma resposta ao sacrifício que foi o deles, porque a imigração nunca é uma coisa fácil. Portanto, percurso Direito Internacional, todo esse aspecto que me levou depois a ser consultor, mas com uma parte portuguesa, de tal maneira consequente que uma parte dos meus estágios foram sempre em países de língua portuguesa, e em Portugal inclusive, e que depois esse movimento associativo, essa dinâmica associativa, essa necessidade de trabalhar muito concretamente os estereotipos portugueses, portanto, como é que nós podíamos lutar contra os estereotipos, era produzindo, atuando e propondo algo claramente diferente. Portanto, o meu percurso agora não é, obviamente, um seguimento muito lógico disso tudo, e quando eu comecei a trabalhar em projetos internacionais, que tinham muito a ver com a parte jurídica, na medida do possível tentei trabalhar com países de língua portuguesa, e depois o movimento associativo Cap Magellan, a coordenação das coletividades portuguesas de França, mas também todo esse trabalho que eu continuo a achar fundamental, ligado à ADUPBA, que é a Associação dos Professores Franceses do Português, à Santa Casa da Misericórdia, que faz um trabalho fantástico nesse sentido também. Tudo o que tem a ver, de uma certa forma, com a estruturação da própria comunidade portuguesa, e daí muito naturalmente, penso eu, porque acaba por ser com alguma naturalidade, que respondeu ao convite do Bertrand Delanoë, maire de Paris, para integrar esse Conselho de Paris, que é o ponto máximo do poder autárquico em Paris, sendo assim o primeiro conselheiro de origem portuguesa, o que é uma boa coisa, embora uma das minhas preocupações agora é abrir a porta a outros. Francamente, eu acho que é a mesma, alguma incapacidade a esperar demasiado tempo, impaciência, porque eu acho que, como muitos, quando tomamos consciência que a vida é curta, que se alguma coisa queremos realmente no fim, porque depois, passado as medalhas, passado os louvores, ou passado simplesmente algum reconhecimento, há uma espécie de balanço, e não é só aos 40 anos, eu acho que é mais para o fim da vida, onde olhamos para esta mesa e dizemos, mas afinal, o que é que está? O que é que nós vamos
deixar. E, portanto, mais do que outros, se calhar, quando tomei consciência que tudo isso é muito curto, temos pouco tempo, automaticamente traz alguma impaciência. E a impaciência é bom porque motiva, é bom porque obriga a ser, de uma certa forma, mais reativo, a ir ao essencial, mas também, pronto, acaba por ser um bocado traiçoeiro para os nossos caráteres, porque acabamos por ser assim avançar. E de vez em quando é difícil para os que estão à volta. Portanto, isso é chato, mas é bom. Os momentos mais marcantes para mim são sempre momentos que têm a ver com família, com amigos, porque também tive a sorte de, a cada um dos momentos importantes profissionais, também ter essa participação. E, portanto, em muitos aspectos, momentos marcantes foram, por exemplo, a tomada de consciência dessa origem portuguesa. Como alguns, como muitos, infelizmente, também descobri que era de origem portuguesa quando vivi formas de racismo. Sale português, é preciso compreender porque é que nos chamam sale e o que é que isso tem a ver com a palavra portuguesa. E isso eu lembro-me perfeitamente como se tivesse sido ontem e tinha eu 11 anos. Bom, momentos que depois passam, mas quer dizer, que me ajudaram muito a estruturar essa ligação e desde esses anos, e graças ao meu pai e à minha mãe, obviamente também, mas foi fundamental para mim a noção de dupla cultura. Portanto, isso é um momento importante, essa ideia de dizer assim, ok, eu tenho um trunfo a mais, que outros não têm, que só têm uma cultura, entre aspas. Isso foi um momento importante. Um momento importante foi conhecer a Dina, por várias razões. Primeiro porque iria ser a minha esposa, a mãe dos meus filhos, mas também porque foi numa altura em que justamente nós estávamos a trabalhar sobre os mesmos projetos. E um deles era a Cap Magirão. Portanto, como é que os jovens da segunda geração tinham essa mesma preocupação de dizer assim, temos que organizar concertos, porque a música popular já há, temos que apresentar os autores portugueses, porque senão não são suficientemente conhecidos e os franceses baralham tudo e pensam que todos são espanhóis. E, portanto, esse foi um momento também importante e já há 20 anos agora, foi em 87. Outro momento importante foi a morte da minha mãe, porque isso é um terremoto e é daqueles terremotos que faz com que, primeiro, compreendemos que dentro da nossa grandeza há sempre a nossa realidade e somos sempre frágeis e também deu-me ainda mais consciência de quantas coisas podem ser rápidas, quanto a necessidade também de pensar ainda mais nos seus e na família, os amigos, as pessoas com quem nós lidamos no dia a dia. Obviamente, o nascer do Hugo e do Rafael, porque eu acho que todo o sucesso profissional pode ser grande, mas, francamente, se nós conseguirmos essa parte que tem a ver com a educação dos filhos, eu acho que aí está a grande parte da nossa realização de casal, realização de pais, mas também a realização total no que diz respeito à sociedade e essa vida que é a nossa. E depois, sim, efetivamente, essa entrada no Conselho de Paris, a eleição por ela própria, a motivação, o contrato também, de alguma forma, que isso impõe. Mas, sim, a primeira sessão no Conselho de Paris, que é um parlamento, um bocado como uma Assembleia Nacional, quer dizer, com os nossos nomes na bancada e tudo, é um momento impressionante porque é uma forma também de reconhecer que a comunidade portuguesa tem algum atraso nesse sentido e que é preciso recuperar. E isso é outro aspecto do que eu estou a tentar fazer. É um bocado fácil dizer isso assim e até pode ser visto como orientado, mas francamente, depois de 20 anos de investimento em estruturas como a Cap Magirão, desde puto, eu me lembro participar em associações, a animação da missa, quer dizer, eu acho que um dos sonhos seria ver, e nomeadamente aqui em França, um lugar, um espaço para a língua portuguesa, para a cultura portuguesa que fosse adequada. E isso não é apenas politicamente correto, é que claramente é um espaço que nós devemos ocupar e é a continuidade da imigração, é a continuidade do sacrifício da primeira geração, é uma segunda e terceira geração se implementar e fazer com que essa cultura seja, primeiro, necessária para nós, indispensável. Daí a importância de nós continuarmos a falar português, a importância de existirem estruturas e televisões, rádios, jornais, que
também tenho essa preocupação, mas também de encontrar a música, os livros em todas as livrarias de França. Depois também este aspecto político, um sonho a muito curto prazo, muito francamente a muito curto prazo, era ver os portugueses de França se inscrever sobre as listas eleitorais. Para votarem para mim, não estou em todas as cidades, mas os 3.000 eleitos franceses de origem portuguesa ou portugueses agradeciam. Porque quando eles têm que defender justamente mais educação, mais ensino da língua portuguesa, mais eventos culturais portugueses, ou simplesmente essa preocupação de disseminação, ou agora mais essa preocupação ligada aos mais velhos, que são os nossos pais, que vão ficar na sua esmagadora maioria aqui em França, nós teríamos muito mais peso se houvesse mais portugueses inscritos sobre as listas eleitorais. Nós perdemos, de uma certa forma, essa guerra, porque sobre os 500.000 que podem estar inscritos, por enquanto, estão 90.000 inscritos. Portanto, a curto prazo. Não é por ser o início do ano que devemos ter somente boas resoluções, mas há uma mensagem que eu acho que é fundamental. Nós temos a sorte de ter uma dupla cultura cada vez mais forte. Não só porque é francesa e portuguesa, mas porque do lado da portuguesa é lusófona. E nós temos a sorte de ter países como o Brasil, como Cabo Verde, como Angola, como Moçambique, como Timor. Quer dizer, por definição, esse mundo lusófono traz-nos uma força que é realmente fundamental. Agora, em França, essa nossa visibilidade ainda não é suficientemente consequente. E não é suficientemente consequente porque, embora nós tenhamos um amor à camisola, um amor a Portugal e, por definição, à cultura portuguesa, não o mostramos suficientemente e não exigimos suficientemente de nós próprios, daí a importância de continuarmos a falar português e ensinar o português também aos nossos filhos, mas também não exigimos suficientemente das nossas câmaras, das nossas empresas, dos nossos diferentes espaços de lazer e, por exemplo, das livrarias, onde devia haver muito mais presença portuguesa. Portanto, eu acho que a mensagem é essa de viver essa parte portuguesa não apenas no apoio à seleção, que é fundamental, mas cada vez mais nessa vontade no dia-a-dia de a tornar viva. Quando eu vejo escolas principais francesas a encerrar o ensino da língua portuguesa, é uma vergonha. Mas é uma vergonha porque também não há pressão suficientemente para eles, nem sequer lhes passar pela cabeça de o fazerem. E aí é que está a nossa dificuldade. Portanto, a mensagem é viver essa Portugalidade, mas de forma cada vez mais efetiva, não ter o receio, não ficar, acabar com essa ideia de invisibilidade, tornar-nos visível, não vale a pena estarmos a partir de nada, mas, no entanto, é bom que, efetivamente, inclusive a sociedade francesa, e para o bem também da sociedade francesa, se compreende que há mais portugueses e mais ativos. E, nesse sentido, estaremos a fazer um trabalho não só para Portugal, mas também para os nossos filhos, porque, é claro, cada um de nós tem que ter a preocupação no futuro, e uma forma de melhor preparar o futuro dos nossos filhos é também eles terem a possibilidade de viver essa dupla cultura. Se ela desaparece porque nós não somos capazes de defender, eles também perdem alguma coisa. Friártico. Somos uma empresa especialista em frio industrial e comercial. Fazemos equipamentos para a indústria alimentar e trabalhos em inox por medida. Respondemos às suas necessidades de ventilação e ar-condicionado. Também fornecemos máquinas produtoras de gelo. Friártico, agora também em França.